Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje vamos conversar sobre nicho. Vamos entender o que é nicho, por que você deve definir o seu, quais as vantagens você tem na hora de definir o seu e também como definir, como validar se esse é um nicho interessante para você estar atuando ou não. Então, essa é a nossa conversa de hoje, são todos esses detalhes que a gente vai ver nesse nosso bate-papo aí de quarta-feira, né? Toda quarta-feira, 19h09, eu tô aqui para conversar com vocês sobre estratégias de marketing digital. E toda segunda-feira, 17 horas, eu faço uma aula ao vivo no YouTube, aí é um aulão mesmo, também sobre estratégias de marketing digital. Então, quem ainda não participa, se programa para estar aqui toda quarta e toda segunda nos aulões. E essas duas ações são completamente gratuitas. Quem tá chegando aí, me dá um ok se tá me vendo, me ouvindo. E enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da nossa live para quem chegar depois. Sabendo o que a gente tá falando. Deixa eu escrever aqui. Opa! Difícil escrever com o teclado assim em pé. Mas vamos lá. Nicho. O que é? E por quê? Vamos botar abreviado mesmo. Para ficar mais rápido. Definir o seu. Então, bora lá. Vamos publicar aqui. Agora vou fixar este comentário e pronto. Deixa eu ver se a mensagem já foi enviada aqui, avisando que a gente está ao vivo. Já foi. Então, bora começar. Bora começar a conversar, então, sobre nicho. Então, a gente vai entender o que é, quais as vantagens, né? Por que você deve definir nicho, e esse é um erro clássico, assim, que atrapalha o desempenho de muitas pessoas. E também eu vou explicar algumas ações que vocês podem fazer para começar a definir esse nicho, tá? De maneira muito assertiva, de maneira muito adequada para que vocês tenham mais resultado. Bom, primeira coisa, vamos entender conceito de nicho, né? A gente fala e assim, muitas pessoas conheceram por causa do marketing digital, mas esse é um conceito que vem do marketing, né? Então, assim, a gente fala muito em nicho, mercado, público-alvo, persona, são vários termos aí dentro que a gente tem do marketing digital e a gente precisa entender cada um deles para que a gente tome as decisões mais assertivas. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, assim, toda empresa de sucesso, toda grande empresa que hoje pode atender vários mercados, vários públicos, vários nichos, começou com um nicho muito específico, tá? Começou com um nicho muito específico. Por quê? No momento que você define o teu nicho, você consegue ter resultados mais rápidos, porque a tua conversa e os teus serviços ficam mais adequados para aquele mercado que você está atuando. Então, principalmente quem hoje não tem muito recurso, não tem muito tempo e precisa de resultados rápidos, escolher um nicho é fundamental. E muitas pessoas acabam não tendo sucesso, não conseguindo escalar o seu negócio na velocidade que desejam, justamente por não tomar esta decisão. Porque sim, escolher um nicho é uma decisão. Ok, mas que diabos é nicho, né? Do que a gente está falando? Nicho é um recorte do mercado. É quando você olha para o mercado que você está atuando. Então, vamos supor que você está atuando no mercado de roupas femininas, tá? Você está atuando no mercado de roupas femininas. Se você for atuar no mercado de roupas femininas de maneira geral, você vai ter que ter um estoque muito grande, não importa se a tua loja é física, se é um e-commerce, você vai ter que ter um estoque muito grande para atender esta demanda, você vai ter que ter um esforço muito grande na hora de comunicar sobre roupas femininas. Mas você pode começar, por exemplo, com roupas femininas executivas. Você está fazendo o quê? Você está pegando um recorte desse mercado. Vamos pensar numa academia. Poxa, quero lançar uma academia, quero abrir uma academia. Você pode abrir uma academia e ser mais uma academia genérica, e daí você vai competir por preço, vai competir com o mesmo público. Ou você pode escolher, por exemplo, abrir uma academia especializada na terceira idade. Então, o nicho é esse pequeno recorte dentro do mercado que você está atuando. Então, você olha para aquele mercado e diz assim,
que grupo de pessoas tem necessidades específicas, que grupo de pessoas tem problemas semelhantes que eu possa resolver. Então, quando eu faço esse recorte do mercado, que eu vou para uma fatia menor dele, o que acontece comigo? Eu consigo me tornar um especialista naquele assunto. Eu consigo falar diretamente para aquelas pessoas quando eu vou fazer a minha comunicação. E essa comunicação pode ser no online ou ela pode ser no offline. Eu consigo customizar o meu serviço para que ele atenda melhor aquele público. Para que ele atenda exatamente às necessidades. Desde o quê? Desde a estrutura, o atendimento, o processo de inscrição, o processo de compra. E isso faz com que eu seja percebido como um especialista. Então, vamos pensar, uma pessoa da terceira idade. Ela vai preferir ir numa academia comum, onde nem sempre ela vai ter a atenção que ela teria, ou vai se sentir bem lá dentro. Ou ela vai preferir ir para um lugar onde tudo é pensado para as necessidades dela. Isso me faz crescer mais rápido, porque eu converso diretamente com o público, me faz ser autoridade para aquele público e me permite cobrar mais. Me permite cobrar um valor maior. Porque quem aqui nunca pagou mais caro por algo que percebeu que, caraca, isso é para mim. Isso realmente atende às necessidades que eu quero. Então você, óbvio, talvez você não consiga cobrar o dobro de uma academia comum, mas talvez 20%, 30% você consiga cobrar. Então você acaba criando mais autoridade, falando diretamente, se diferenciando no mercado por ter um posicionamento. Então se eu tô começando agora, em vez de tentar atacar todas as frentes, falar com todos os públicos, ter um atendimento, ter um serviço que atenda a todo mundo, é muito melhor eu ter alguma coisa mais focada. Vocês conseguem perceber essa lógica? Faz sentido para vocês? Que quando você observa aquele público e quando você se apresenta para aquele público de maneira mais customizada, você se torna referência e autoridade muito mais rápido? Então, no digital, quando a gente vem para o digital ele permite uma comunicação com um grande público de maneira muito mais direcionada. Então, por isso que no digital isso acabou se popularizando. Mas todas as empresas começam com um nicho pequeno e depois expandem. Vamos pensar em outra linha. Vamos pensar em alimentação. Eu posso, dentro de alimentação, escolher ser um restaurante. Eu trabalho na área de alimentação e sou um restaurante. O fato de ser um restaurante, ele não deixa de ser um nicho de restaurante, só que ele ainda é um nicho muito grande. Agora, eu posso ser só mais um restaurante ou eu posso ser, por exemplo, um restaurante vegano. Eu posso ser mais uma pessoa que faz doces para vender para fora ou eu posso ser uma pessoa especializada em doces sem glúten. Eu estou olhando para uma fatia do mercado. Eu posso trabalhar com artigos esportivos, mas eu também posso trabalhar com artigos esportivos para ciclistas ou para futebol. Vocês entendem que quando eu vou olhar para o meu mix de produtos, eu consigo fazer compras melhores? Eu consigo começar esse negócio com um investimento menor? E eu consigo cobrar mais por ser especializado naquele assunto? Loja de tênis de corrida. Aí, Elisso, tá dando exemplo só de coisa física. O restaurante não é coisa física, o restaurante é serviço, a doceria é serviço. Vamos pensar academia, né? Academia é serviço também. Então, vamos pensar em outras questões na área de serviço. Vamos pensar em cabeleireiro. Eu posso ser mais um cabeleireiro ou eu posso ser um cabeleireiro especializado em cabelos cacheados. Eu posso ser um cabeleireiro especializado em luzes. Então, eu posso me apropriar daquele nicho e daí todos os cursos que eu vou fazer, as especializações que eu vou fazer, os estudos, os produtos que eu vou comprar para atender aquele serviço,
também vão ser mais direcionados. E aí você consegue cobrar mais. Fica claro para vocês o que é nicho? Quem aqui tem o seu nicho definido? Ou quem aqui tem dificuldade de definir o seu nicho? Então, ele é um recorte, um pedaço do mercado. Vocês entendem a importância e os ganhos que isso traz? Me contem aqui. Vocês podem estar pensando assim, Elis, e como que eu defino o meu nicho? Por onde eu começo? Quais são as perguntas que eu tenho que me fazer? Que análise eu faço? Quando eu vou olhar para o mercado para definir esse nicho, o ideal é que eu procure, óbvio, um mercado onde eu consiga me diferenciar mais rápido. E aí, a primeira análise é para você. E a tua análise deve ser da seguinte forma, tá? Primeira coisa, o que eu gosto muito? Que assunto eu gosto muito? Que assunto eu não me canso de estudar, eu não me canso de saber mais, eu não me canso de falar sobre, eu não me canso de me aprofundar. O que eu gosto de verdade? Essa é uma análise, olhando para você. A outra análise, olhando para você, é que conhecimento eu tenho de fato para ajudar esse nicho. E tem um ponto aqui muito importante na escolha do nicho, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que faz toda a diferença nessa escolha. Mas você tem que olhar assim, dentro desse mercado que eu atuo, qual é o meu conhecimento mais específico? Com que grupo, com que recorte eu posso contribuir mais? Vou falar para vocês do meu caso e depois vou falar para vocês do caso de uma mentoranda minha. Eu atuo com marketing, trabalho com marketing há mais de 15 anos. No digital, eu tô há 6 anos trabalhando. Quando eu montei a agência, a gente começou atendendo infoprodutores e também empresas de serviço, empresas que prestam serviços. A minha escola de marketing, onde eu aprendi de fato na prática, né, desde que eu comecei a estudar, colocando os conhecimentos em prática, sempre foi na área de serviços, era em escola, né? Eu trabalhava no marketing de uma instituição de ensino, uma instituição educacional. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência e eu amo essa área. Vender serviço é extremamente desafiador. Quando eu decidi abrir a comunidade, quando eu decidi começar a oferecer os meus cursos e não ter só agência, eu poderia vir aqui e falar de marketing digital de maneira geral para todo mundo. Eu poderia vir aqui e querer falar de marketing digital para quem trabalha com marketing digital e quer aprender como executar essas ações para montar o seu negócio de marketing. Mas eu escolhi, com base na minha vivência, focar em marketing para serviços, para quem atua com serviços. Eu escolhi. Por quê? Porque eu tenho experiência na área, porque é uma área que eu adoro. E também eu escolhi, dentro deste nicho de marketing para serviços, atender o público de profissionais liberais e autônomos. Eu escolhi não falar para quem quer trabalhar com marketing, eu escolhi trabalhar com quem quer aprender estratégias de marketing para vender mais, para aplicar no seu negócio. Então, o meu nicho é marketing digital para serviços. O meu público, dentro do meu nicho, são profissionais liberais. Então, isso foi uma escolha pautada no quê? Pautada na minha experiência, pautada naquilo que eu gosto. Uma mentoranda, uma das últimas mentorandas que começou um trabalho comigo, ela trabalha com desenvolvimento de líderes. E aí, a gente tem muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento de líderes e tem mercado para muitas pessoas trabalharem com desenvolvimento de líderes, né? Muito mesmo. E aí, a gente começou a conversar sobre nicho, né? Ela poderia vir para o mercado sendo mais uma especialista em desenvolvimento de líderes. O que ela escolheu? Ela escolheu trabalhar com o desenvolvimento de líderes que estão na primeira liderança, que acabaram de assumir esse cargo.
Daí quando a gente olhou para o mercado, que ela foi fazer essa escolha, né? E a gente olhou e a gente percebeu o quê? Tem muito livro, tem muito curso, tem muito profissional, muita gente falando com líderes. Mas ninguém fala diretamente com as dores específicas, com as necessidades específicas, com as vontades específicas desses líderes que estão na sua primeira liderança. Então, ela escolheu este recorte do mercado, este nicho do mercado. Ela poderia, eu trabalho com desenvolvimento e vou escolher liderança. Mas ainda ficou extremamente genérico. E quando ela começou a montar o serviço dela, quando a gente começou a desenvolver o serviço dela, a mentoria, o método que ela ia trabalhar, a gente conseguiu o quê? Direcionar muito bem os conteúdos. Em vez de ela ficar naquela imensidão, porque um líder tem várias coisas que ele precisa aprender, a gente conseguiu direcionar muito melhor. O produto dela ficou muito assertivo para aquelas necessidades do público que está começando agora. Ok, acabei de assumir uma liderança, o que eu faço? Então, a decisão do nicho impactou diretamente no serviço que ela vai oferecer. A decisão do meu nicho impactou diretamente nos conteúdos que eu trago para vocês, na maneira como eu construí os meus produtos. E daí, quando ela não começou ainda, quando ela começar a ir para o mercado, ela vai com um discurso completamente diferenciado. Ela vai conseguir falar diretamente com este público. Vocês conseguem perceber as vantagens que isso traz? E além de você olhar para você, que é o que eu gosto, o que eu tenho experiência, que são as duas perguntas que você tem que fazer, ok, eu posso contribuir de fato com esse público? Eu conheço de fato esse mercado? Eu gosto desse mercado? Eu posso ficar falando dele todos os dias? Essa é uma análise para você. E essa é a primeira análise que você tem que fazer. Daí depois você precisa fazer análise de mercado. Esse público, ele é grande o suficiente para suprir o volume de vendas que eu preciso? Existe esse mercado? Vamos pegar o exemplo de loja de tênis, né? Eu vou montar uma loja de tênis, vou montar uma loja de tênis de corrida, especializado em loja de tênis de corrida. Tem mercado? Tem mercado pra caramba, né? Quantas pessoas correndo de forma amadora existem e que não sabem escolher direito seu tênis ou tem muitas dúvidas? Então, em vez de ela abrir uma loja que vai concorrer lá com uma mega loja especializada em tênis que já tá no mercado há anos, ela abre e se especializa naquele assunto. Então, eu olho, tem mercado? Tem um volume de pessoas interessadas e comprando? Tem. Essas pessoas estão dispostas a pagar por isso que eu estou vendendo? Então, vamos pegar de novo o exemplo da minha mentorada. Se ela vai trabalhar somente com líderes que estão na primeira liderança. Quantas empresas, quantos líderes não estão assumindo o cargo diariamente? Essas pessoas estão dispostas a pagar por isso? Provavelmente estão. Por quê? Porque a carreira delas está em risco. Então, eu preciso olhar se tem demanda e se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que eu tenho para oferecer. Então, são duas análises. Análise interna, o que eu sei e o que eu gosto, com quem eu quero trabalhar, com quem eu escolho trabalhar, e conhecimento que eu tenho. Tenho conhecimento para ajudar? Tenho. Então, pode ser um nicho. E análise externa. Existe esse mercado? Existe esse grupo de pessoas com essas necessidades que eu tô a fim de oferecer? Ah, existe. Elas pagam por isso? Pagam. Então vale a pena. São essas 4 perguntas que você tem que fazer e responder para você na hora de escolher o teu nicho. Quer ver um outro exemplo? A gente falou de loja de roupas femininas, né? Eu falei loja de roupas femininas especializada em executivo. Vamos pegar um outro mercado, né? Lojas de roupas femininas especializada em gestante, em moda evangélica. Olha o mercado que existe de potenciais compradores, né? E aí a gente tem uma série, né? Se alguém quiser colocar o seu aqui porque tem dúvida de como escolher, pode colocar que eu oriento vocês. E aí tem um ponto
um detalhe muito importante, que eu falei que eu ia conversar com vocês na hora de escolher o nicho. A gente tem uma péssima mania, talvez a gente tenha duas péssimas manias, tá? E prestem muita atenção nessas duas péssimas manias. Primeira delas, que tem tudo a ver com a decisão de escolher nicho ou não, é: caraca, se eu focar demais, eu vou ter menos oportunidade de vendas. Essa é a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo. E na verdade é justamente ao contrário. Se você focar, você é visto como especialista e a tua chance de crescer é muito maior. Então, não fiquem com medo de perder mercado. Olhem pelo lado das possibilidades e de criar uma autoridade e vender mais rapidamente. E o outro erro que muitas vezes esbarra nisso, impede vocês de escolher o nicho, é achar o seguinte: eu preciso ter um serviço, eu preciso ter uma entrega extremamente inovadora, revolucionária, que seja diferente de tudo que existe, e eu preciso resolver todos os problemas daquela pessoa. E na verdade não. Na verdade você pode, e nem só pode, você deve começar resolvendo um problema bem pontual, bem específico. Aquilo que hoje você subestima em você pode transformar de fato a vida de uma pessoa. Pode ser a solução que uma pessoa está realmente procurando. Então você não precisa fazer nada muito grande que resolva toda a vida da pessoa. E nada muito revolucionário. Você tem que ter uma entrega de qualidade. Você tem que ter uma entrega excelente, adequado com a promessa que você está fazendo do que você vai resolver para aquele público específico. Então não se travem ou não fiquem aí, quem trabalha com serviços principalmente, tentando criar uma coisa gigantesca que vai resolver tudo numa cacetada só. Eu já dei aula sobre essa lógica de construção de portfólio na área de serviços. Por quê? Quando você tenta resolver tudo numa cacetada só, numa solução megalomaníaca, você muitas vezes não consegue comunicar isso para o mercado, porque fica muito abrangente. Então você não consegue nem comunicar tudo que você resolve dentro de um serviço. A tua entrega fica muito grande, fica muito longa e muitas vezes o cliente desanima. E ela pode ficar ou muito cara, que impede as pessoas de comprarem de você, ou então você vai cobrar muito menos do que aquela solução vale. Tem uma cliente que ela é minha cliente da agência já há 3 anos. Quase 4, na verdade. Quase 4 anos já. Ela tinha um único serviço. Um único serviço. E ela cobrava R$5.000 por aquele serviço. Ela vendia em média por mês, R$15.000. Quando ela vendia muito, ela vendia R$20.000. Né? Com um esforço gigantesco, investindo de 5 a 6 mil por mês em mídia, para ter esse retorno. Quando a gente sentou para conversar e que a gente foi olhar para aquele produto, para o mercado dela, onde ela estava inserida, qual foi a nossa primeira ação? A gente matou aquele produto. A gente matou aquele produto gigantesco de R$5.000 e a gente fatiou aquilo em 4 produtos menores. A gente fatiou aquilo em 4 produtos de R$2.000. O que aconteceu? A gente saiu de uma média de faturamento mês que ela tinha de 15 a 20 mil e passou para uma média de faturamento de 150 a 200 mil. Por quê? A gente conseguiu fazer uma promessa muito mais adequada, com uma solução muito mais específica, que as pessoas entendiam exatamente o que era, com uma entrega, uma transformação muito mais rápida e mais acessível. A gente tirou a barreira do valor. E o que acontecia com essas pessoas que faziam a primeira compra? Continuavam comprando os outros serviços. Então ela saiu de uma venda de 5 mil que ela não conseguia vender e passou para uma venda média, um ticket médio daqueles clientes de 6 a 8 mil num volume
absurdamente maior. Então, não tentem também pegar um serviço que seja gigante, que resolva tudo. Vocês olham para esse nicho que vocês escolheram e pensem assim, ok, neste momento eu vou resolver esse problema aqui. Eu vou estruturar o meu serviço, ou eu vou fatiar, ou eu vou criar o meu serviço para esta solução aqui. Quem é que frequenta salão de beleza, né? A gente vai no salão cabelo. Tu paga para cortar, tu paga para fazer escova, ou tu paga para fazer um penteado. São vários serviços específicos, com promessas específicas. Para pintar, para fazer luzes. E muitas vezes você vai lá e compra vários daqueles serviços. E tem meses que talvez você, vou nesse aqui, vou só hidratar para conhecer. Que é mais acessível, vou ver qual é, vou ver como trabalho, vou ver quais são os produtos. Então, a gente, quando olha para o nicho e a gente se especializa naquele nicho e eu começo a mergulhar e entender aquilo ali, aquelas necessidades, eu posso criar um primeiro e entrar. E começar, ir para o mercado, faturar, botar dinheiro no bolso, porque o teu negócio precisa de dinheiro. Né? Tem muita gente que fala assim, Elis, eu não tenho tempo para fazer minhas redes sociais. Eu não tenho tempo para ficar criando posts e materiais. Qual é a minha orientação? Então, terceiriza. Mas eu não tenho dinheiro para terceirizar. Então, faça o mínimo viável. Faça o mínimo viável para que você consiga vender. Faça o que você precisa com foco em vendas, em resultado. Escolha um serviço, escolha um nicho, te apresente como especialista e a partir do momento que você começa a faturar, que você começa a ter recurso, aí você começa a terceirizar as partes que você não gosta. Quando eu comecei no marketing digital, eu não comecei com a agência fazendo a solução completa. Eu comecei fazendo uma mentoria e uma construção de presença online. Quando eu comecei a fechar os projetos de construção de presença online, começou a entrar dinheiro e eu fui lá e contratei a primeira pessoa. E eu contratei o quê? Aquilo que eu não sabia fazer, que era a criação das artes. Então, a partir daí, eu me liberei de um pedaço. E eu comecei a vender uma solução um pouquinho mais completa, um pouquinho maior. E assim, eu cheguei na agência que eu tenho hoje, que tem 11 pessoas trabalhando comigo. Mas foi um processo de construção, que hoje a agência poderia estar até maior, mas aí foi uma escolha no modelo e no formato de trabalho, de atender menos clientes com maior rentabilidade para ter uma equipe mais enxuta e um trabalho mais aprofundado. Mas foi essa escolha de um único serviço inicial que me permitiu começar a falar só daquilo para aquele público que precisava daquilo e me apresentar como especialista naquele assunto, para depois expandir para o restante. E a escolha também partiu do mercado que eu ia atender, que era o mercado que eu tinha experiência. Recapitulando então, tá? Me contem aqui se tá claro e se todo mundo aí entendeu as vantagens da gente escolher o nicho. Eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês e aproveitando, antes de dar a recapitulada, eu quero fazer um convite. Dia 6/5, às 9h30 da manhã, eu vou fazer uma imersão, onde eu vou explicar para vocês uma estratégia muito simples, uma estratégia para profissional liberal, para que vocês consigam, tá? Ter vendas efetivamente com marketing digital, ter vendas utilizando o Instagram, sem precisar postar todo dia, na verdade com 3 posts na semana apenas, sem precisar expor a vida pessoal de vocês e sem precisar nem aparecer se vocês não gostam de aparecer, sem precisar fazer live como eu tô fazendo aqui, nem botar a carinha nos stories se vocês não gostam. Então, dia 6/5, 9h30 da manhã, vai acontecer a imersão Acelera Digital. Quem ainda não se inscreveu, o link tá na minha bio, mas se vocês digitarem aqui, ACDL, como eu coloquei aqui, vocês vão receber o link também para participar, tá? Então, se programem, venham para essa imersão, é conteúdo de verdade. Vai fazer um evento para vender no final, Elis. Sim, vai ter uma venda no final, vai ter uma oferta, mas é uma oferta de continuação. Quem acompanha minhas aulas de segunda
sabe que eu entrego conteúdo de verdade. Quem acompanhou a imersão anterior sabe que eu entrego conteúdo mesmo. Então, vocês vão para essa imersão, vocês vão aprender de fato o que precisa ser feito. Depois, se vocês quiserem contar com o meu acompanhamento por 1 ano para validar os materiais, aprofundar o assunto, aí vai ter uma oferta. Mas essa oferta que eu vou fazer no final não invalida o conteúdo que eu vou entregar na imersão, tá? Então, se programem, digitem aqui a CDL para receber o link ou depois cliquem no link da minha bio para se inscreverem, para participar dessa imersão que vai ser totalmente gratuita. Vai ser muito conteúdo na veia, muito conteúdo prático para vocês saírem e aplicarem. Mas vamos só recapitular ali do início. Então, nicho é um recorte do mercado. Além disso, é fundamental escolher um nicho para que você construa a tua autoridade mais rápido, para que você consiga vender mais rápido os teus primeiros serviços, para que você consiga direcionar os teus investimentos e as tuas decisões. Tá? Então, nicho é um recorte do mercado de pessoas que têm problemas e necessidades semelhantes que você pode atender, e isso é fundamental para que você cresça. É fundamental para que o teu negócio prospere e prospere rápido. Por quê? Isso vai te dar autoridade naquele assunto. Isso vai te dar direcionamento de ação, direcionamento de investimento, direcionamento de comunicação. E vai fazer com que as pessoas se identifiquem com a tua comunicação. E eu falo, gente, de carteirinha. De cada 10 perfis de Instagram, de cada 10 mentorados que eu atendo, 10 não vendem porque estão falando de maneira extremamente genérica para todo mundo. Porque não escolheram o seu recorte de mercado. Não escolheram o seu nicho. Então, esta é uma decisão que vira o jogo de vocês. Que muda os resultados que vocês têm hoje. Então, e façam essas 4 perguntas. O que eu gosto de falar, de fazer, de estudar, dentro de tudo que eu atuo. Para qual desses recortes eu consigo entregar um resultado de fato? Esse recorte está num volume que atende a minha expectativa de faturamento? Essas pessoas, esse grupo de pessoas, está disposto a pagar por um serviço como o que eu tenho para oferecer? Essas são as perguntas que vocês precisam se fazer para escolher o nicho de vocês. Certo, minha gente? Ficou claro? Me digam aqui, comentem aqui. Se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, se alguém tem dúvida do seu nicho, quem já definiu o seu nicho e qual é, coloquem aqui para eu saber. Se vocês não têm dúvidas, então a gente encerra por aqui. Eu espero vocês no aulão de segunda, 17 horas tem aulão no YouTube. E espero vocês também na imersão Acelera Digital, que vai acontecer no dia 6 de maio, 9h30 da manhã, tá? Vão ser aí umas 3 horinhas pesadas de conteúdo. A Ana colocou aqui, ó, o nicho dela é liderança. Aí a gente entra, Ana, naquela questão assim, né? Liderança é um nicho, né? Eu acredito que seja desenvolvimento de líderes, é isso? Me conta, né? Porque eu trabalho com liderança. Eu trabalho o quê? O desenvolvimento das habilidades técnicas de um líder, o desenvolvimento das habilidades comportamentais. E eu acho só liderança, às vezes, um tanto quanto genérico, que foi o exemplo que eu dei antes. Né? Qual é o recorte ali dentro de liderança? Para que eu consiga me diferenciar no mercado e escalar mais rápido. Por exemplo, a minha mentoranda, que eu estava comentando antes, ela escolheu se especializar na primeira liderança. Ela escolheu se especializar na primeira liderança. Então, a comunicação dela hoje é muito mais assertiva. O produto dela é muito mais assertivo para esses líderes de primeira viagem. Porque eu acho o desenvolvimento de líderes e liderança, apesar de ser sim uma segmentação, ela acaba sendo um pouco ampla demais dentro desse mercado. Porque na hora de comunicar, vou dar o exemplo do que aparece muito aqui, tá? Vou dar o exemplo do que aparece muito para você pensar aí um pouquinho.
Normalmente as pessoas quando são do nicho de liderança, eu tenho uma cliente que vende programas de desenvolvimento de líderes, e talvez seja até por isso que tu tá aqui, né? Então eu atendo muitas pessoas da área de liderança. Praticamente todas chegam para mim falando assim: eu atuo com líderes. Deu ok. Para quem, né? Qual é o recorte? Eu atendo desde o líder empreendedor até o líder que já está no cargo há bastante tempo. Eu atendo o líder que acabou de assumir o perfil de liderança, e eu atendo carreira. Carreira, como assim? Líder que está em transição, líder que precisa se recolocar no mercado. Tu entende que um empreendedor é um líder, certo? Ele tem necessidades muito diferentes de um líder que está dentro de uma empresa. Um líder que já tem mais tempo de casa, que está ali no jogo com a sua equipe e não está conseguindo entregar resultados, ele tem dores muito diferentes de alguém que acabou de assumir uma primeira liderança. Então, meu conselho para vocês é olhar para aquilo que você gosta de trabalhar dentro da liderança, né? E escolher, fazer essa escolha, porque é uma escolha. E muita gente não faz essa escolha por medo. Medo de perder oportunidades. Medo de estar deixando de fora um mercado gigantesco. E daí o que acontece? Vocês viram generalistas. Vocês se apresentam como mais um generalista no mercado. E uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados é a seguinte: não é porque, né? Tô começando agora. Cara, eu tô começando, eu não posso perder venda, eu não posso perder oportunidade. E eu decidi trabalhar com líderes que já estão no jogo, mas que estão tendo muita dificuldade com as suas equipes, tá? Não estão conseguindo fazer com que a equipe seja produtiva, não estão conseguindo fazer os resultados acontecer, mas esse líder já tem bagagem, já tem experiência, né? Não é o lá da primeira liderança, já tem experiência. E aí eu começo a falar para esse público, eu formato minha mentoria para esse público, eu começo a falar para esse público dessas dores, e de repente surge para mim, bate na minha porta, bate no meu Instagram, bate no meu WhatsApp, um líder que acabou de assumir, ou bate na minha porta um empreendedor que tá ali tendo dificuldade porque ele começou a crescer e ele não tá conseguindo liderar aquelas pessoas que ele tá contratando. Você não precisa deixar de atender aquela pessoa que bateu na tua porta. Você não vai perder vendas, né? Se o teu serviço atende aquele público, se tu se sente confortável que tu vai conseguir fazer aquela entrega, tu não precisa dizer que não. Você pode atender. A questão é que a tua comunicação não precisa ser para todo mundo. E essa escolha, ela é doída por isso, assim, porque tu vai abrir mão de alguma coisa, mas é fundamental ser feito. Tá? Fundamental ser feito. Vamos pegar aqui a Kátia Tolotti. Meu nicho é criação de sites. E isso é um bom nicho, Kátia. Por quê? Né? Dentro do universo de marketing digital, que tem várias frentes, né? Então, assim, qual é a tua entrega? Você é especialista na construção de sites. Então, isso é um nicho muito bacana. É um nicho muito legal. Tu vai falar diretamente com quem? Daí, assim, aí a gente vai para a segunda etapa, né? Eu vou escolher lá o meu público. O teu público vão ser quem? Vão ser profissionais liberais que de repente precisam de um site? Ou você vai fazer só grandes sites para grandes empresas? Ou você vai ser especializado em e-commerce? Aí vem essa especialização. Mas dentro do marketing digital, a criação de sites é um grande nicho. É um grande nicho. E tem grandes possibilidades. Então, já está muito mais assertiva. A questão é trabalhar, agora daí os outros passos, né? De desenvolver essa comunicação de uma maneira mais atrativa. Que daí eu vou lá para a escolha do público, que não é o que a gente vai falar hoje, porque a escolha do público, da persona, tem ainda mais detalhes lá dentro para a gente falar e a gente ia se estender muito aqui hoje. Ficou claro, Ana? Que bom, minha gente. Então, é isso. Essa live vai ficar gravada. Quem não pegou o início, onde eu trouxe a explicação, eu vou deixar ela gravada aqui. Vou compartilhar lá nos stories também, para quem quiser ver. Assistam, façam esse exercício, avaliem dessa forma.
E provavelmente amanhã, eu acho que eu vou abrir uma caixinha pra gente falar um pouquinho de nicho, pra vocês colocarem os de vocês e a gente trocar uma bola por lá. Deixa eu ver, a Delacy, é isso? Me fale se seu nome é Delacy. Sou enfermeira esteta e estou formando na pós em dermato e estética. Enfermeira esteta, esteticista, será que é isso? Deve ser, né? Dermato e estética. Pretendo atender com um procedimento que é novo no mercado, endolaser, que é um procedimento para ser associado aos edemas. Me parece muito bom, Delacy. Me parece um nicho bem interessante, bem específico, um recorte do mercado muito bom e que você vai trazer uma coisa muito bacana, que é justamente um procedimento novo. Então, você tem um recorte dentro dessa questão estética, né, que tem aí várias frentes, sabe melhor do que eu, tu se posicionar nesse segmento é muito interessante. Você se apresentar por esta linha, com essa especialidade, é muito bom. Daí tu colocou aqui, né, ser associado, pode ser, provavelmente isso, né, ser associados a demais procedimentos, a outros tratamentos. O que pega aqui, né? O interessante é você botar isso como a tua principal bandeira. É você colocar isso como a tua grande especialidade. Se tornar referência nesse assunto. Trabalhar isso como referência. E os demais serviços que você vai ter na tua estética, você vende depois para quem está tratando aquilo. Mas se você for para o mercado como mais uma pessoa que trabalha na área de estética, com tudo e mais um pouco, você mais uma vez vai estar concorrendo com todo mundo. Se você pega esse recorte de pessoas específicos, que é o teu nicho, e você pega este serviço, que é um serviço inovador, e vira a tua comunicação aí de maneira correta e adequada para este mercado, a chance de você ter um volume de clientes mais rápido é muito grande. A chance de você poder cobrar mais e não precisar se apresentar por preço ou conquistar clientes por preço é muito grande. Aí o que precisa fazer? Precisa agora transformar essa comunicação numa comunicação interessante para o cliente, pautada na necessidade dele, algo que gere interesse. E eu te convido a assistir minhas aulas de segunda para aprender a fazer isso e principalmente vir para a imersão do dia 6, que a gente vai conversar mais sobre isso. Como transformar essa argumentação técnica que você tem, essa definição técnica, em algo atrativo para o cliente. Não, e pode fazer isso, Delacy, tais no caminho certo, tá? Tais no caminho certo. E daqui a pouco tu começa a fazer conta, tu começa a avaliar e de repente você percebe que talvez nem vale tanto a pena assim ter os outros serviços, né? Ou tu vai crescendo e vai terceirizando e vai botando pessoas para fazer. Mas você consegue gerar um valor, conseguir um volume de clientes e cobrar um valor interessante pela tua hora, por ser vista como uma autoridade, ser vista como uma especialista, que daqui a pouco você começa até a abrir mão de fazer outros procedimentos, de fazer outras coisas. Então, é um processo muito natural, né? Assim, talvez eu pudesse explicar nicho de maneira muito mais simples para vocês, da maneira mais óbvia, já que a gente está falando da área da saúde, falando sobre médicos. Quanto é a consulta com um clínico geral? Quanto é uma consulta com um especialista em coração? Quanto é a consulta com um ortopedista? Quanto é a consulta com um ortopedista especializado em joelho? Vocês conseguem entender? Isso é escolher nicho. Quando você escolhe nicho, você constrói autoridade. Você é visto como especialista. Você para de concorrer com preço. E isso, gente, não é uma opção, tá? Não é uma opção. É obrigatório. Para quem está começando agora, tem pouco tempo, pouco recurso para investir e precisa faturar rápido, é obrigatório. Mesmo que você tenha recursos e tempo,
Mas se você quer construir um negócio de sucesso, se você quer aumentar o teu faturamento, se você quer escalar o teu negócio, escolher um nicho é obrigatório. É fundamental, certo? Com isso, eu me despeço de vocês. Desejo aí um bom restinho de semana que termina amanhã, né? Porque depois sexta já é feriado. Então, quem não assistiu do início, recomendo que assista. Espero vocês no dia 6/5, lá na Imersão Acelera. Um beijo, uma boa noite. Tchau!